A paz do Senhor, meus irmãos, sou o evangelista Raimundo Alves e estou aqui para a nossa pré-aula da lição de adultos. Esse projeto da pré-aula visa trazer aí um reforço teológico, pedagógico, para todos aqueles que atuam na nossa querida escola bíblica dominical. Nós estamos estudando sobre a divindade e a humanidade de Jesus, baseado aí nos escritos de João, no evangelho escrito por João. Então pega aí sua Bíblia, pega sua revista, seu papel de anotações e vamos para a nossa pré-aula. Não esquecendo aí de se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo, e também compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas com esta lição. Nós estudaremos a lição de número 5, que tem como tema a verdade que liberta. A leitura bíblica da aula de hoje está em João, no capítulo 7, também no capítulo 8, onde mostra ali a pregação, o discurso de Jesus em Jerusalém. O objetivo geral dessa lição é ensinar que existe libertação espiritual para todo aquele que crê em Jesus. O problema que essa lição visa resolver são as mentiras espirituais, que por algumas vezes são passadas como verdades e enganam a muitos. Esta lição está dividida em 3 tópicos, e assim nós iremos estudar sobre Jesus, a verdade em Jerusalém, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, e Jesus, a verdade que liberta o pecador. Vamos iniciar então pelo primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. A ideia aqui já é a gente ir estudando, abordando sobre o contexto em que Jesus estava para ir para Jerusalém e também a sua pregação. Da Galileia para Jerusalém. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria, mas sobre a orientação do Pai. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado para cumprir a justiça divina. Jesus estava na Galileia e precisava ir para Jerusalém. Alguns insistiram para que ele fosse logo junto com eles, mas Jesus decidiu recuar. Por quê? Porque Jesus nos dá aí um ensinamento que ele era subordinado, dependente ao Pai. Jesus não andava guiado pela opinião dos outros, mas Jesus andava guiado pela vontade e a direção do Pai. E João faz questão de citar o que Jesus falou, Ainda não é a minha hora, não é chegado o meu tempo. Através disso, João mostra que Jesus era Deus, porque ele conhecia o tempo. Ele sabia quando cada coisa iria acontecer, inclusive quando que ele seria entregue aos seus inimigos, aos seus blasfemadores. Então, João já destacou aí que ele sabia o tempo certo, dando reforço a essa mensagem do Evangelho que Jesus era Deus. A verdade na festa dos tabernáculos. Jesus estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Então estava acontecendo ali a festa dos tabernáculos, uma das grandes festas de Israel, e a multidão era grande. Havia ali muitas pessoas. E havia também com isso muitas opiniões sobre Jesus. Alguns diziam que ele era apenas um profeta, outros acreditavam que ele realmente era o Filho de Deus, outros acreditavam que ele era o Messias, o enviado do Pai. E assim, as opiniões sobre ele eram muito divergentes ali no momento daquela festa. Mas quando ele começou a ensinar, e ensinava com verdade, ensinava com autoridade e ensinava a verdade, já foi ficando claro que realmente ele era o Filho de Deus, o enviado do Pai. E isso, com certeza, incomodou muito, principalmente os líderes religiosos daquela época. Vivendo na verdade.
A doutrina que Jesus transmitia provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Toda a pregação, todo o ensinamento de Jesus provinha do Pai. Ele ensinava a verdade porque ele falava de Deus, falava do que o Pai havia lhe enviado. Isso incomodou muitos religiosos porque eles sabiam, que para agradar ao Pai teria que crer em Jesus, crer na sua mensagem, aceitar a sua mensagem. E o autor fala aí que essa verdade agora habita em nós pelo Espírito Santo, Jesus habita em nós pelo seu Espírito e nos faz um convite a não só falar essa verdade, mas também viver essa verdade. Como diz a palavra de Deus, O sim do crente tem que ser sim e o não tem que ser não. Vamos então fechar aqui o nosso primeiro tópico. Nós estudamos que Jesus foi para Jerusalém guiado pelo Pai, que Jesus, através dos seus ensinamentos, da sua verdade ali, mostrou que também era Deus, e estudando também que essa verdade que habita em nós pelo Espírito Santo nos impulsiona a crer e também a viver essa verdade. Vamos agora para o segundo tópico, e aqui nós iremos estudar sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, que eram aí os dois principais grupos religiosos daquela época, Vamos conhecer aqui como é que foi a convivência, como é que foi o diálogo de Jesus com esses líderes religiosos. A verdade no episódio da mulher adúltera. A verdade representada por Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Jesus estava em Jerusalém, aí trouxeram uma mulher que foi encontrada em um momento de adultério. Já fizeram errado porque só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, de acordo com a lei. Mas trouxeram aquilo ali para tentar Jesus, para ver se realmente ele era sincero, se realmente ele era verdadeiro, se ele obedecia à lei, qual era o posicionamento de Jesus. E nós sabemos do resultado, Jesus perguntou quem não tinha pecado ali, já jogou logo o pecado deles na cara deles, E essa verdade, esse posicionamento de Jesus incomodou muito eles, mas confrontou os erros deles, Confrontou o pecado deles. E é assim que a verdade de Deus faz, Confronta o pecado. E quem aceita esse confronto, recebe aí a liberdade, a libertação do domínio do pecado. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher adúltera ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Jesus não é uma verdade genérica, ele é a verdade encarnada, ele é o único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Os líderes religiosos levaram aquela mulher para pôr à prova o ensinamento de Jesus, confrontar Jesus, e Jesus foi que confrontou o pecado deles, e isso gerou uma certa resistência daqueles líderes aos ensinamentos de Jesus. E não é diferente também em nossos dias, Muita gente que se diz religioso tem dificuldade de aceitar a simplicidade do Evangelho de Jesus. E a verdade de Jesus, para confrontar aqueles pecadores, confronta até hoje. E hoje tem surgido muitas mentiras religiosas, muitos falsos cristos, muitos falsos mestres, Mas precisamos reforçar ainda mais que Jesus é essa verdade que libertou aquela mulher pecadora, e liberta todos nós do domínio do pecado, da autoridade, do poder do pecado sobre as nossas vidas. A verdade que precisamos conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético. Outros examinam essa verdade na lógica. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. O mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, e isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com Jesus.
O ser humano que não tem Deus vive em busca da verdade. Verdade para muitas coisas, né? Verdade sobre a criação do mundo, verdade sobre a origem do homem, verdade sobre o processo da salvação. O mundo vive esse dilema, procurando em várias áreas, mas não encontra, porque a verdade absoluta é Cristo Jesus. A verdade que explica o mundo não está nas filosofias, não está nas crenças humanas, está em Cristo Jesus. Então, para alguém chegar à verdade, conhecer a verdade do mundo, né? A verdade que é Cristo Jesus é uma verdade espiritual. Tem que crer em Jesus, tem que aceitar Jesus, que aí tudo vai se desvendar, porque a criação é por Ele, a criação é dele, foi feita nele. Então, tudo se resume em Jesus. Vamos então concluir aqui o segundo tópico, né? Nós estudamos que os líderes religiosos tentaram Jesus com o episódio daquela mulher adúltera, né? Estudamos também que Jesus, com a sua resposta, confrontou o pecado deles. E estudamos que o mundo vive em uma busca pela verdade, mas só Jesus é essa verdade que o mundo tanto anseia conhecer. Chegamos agora no terceiro tópico, né? Jesus, a verdade que liberta o pecador. E a ideia aqui é a gente estudar como que funciona esse processo de libertação quando alguém crê em Jesus. A verdade que liberta. A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. O pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. O encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. Nós já vimos aqui um breve resumo de como que funciona o processo da salvação, né? O homem é o pecador, ele precisa se arrepender. Quando ele se arrepende, ele crê em Jesus. Quando ele crê em Jesus, ele tem garantia da vida dele, né? Garantia da vida eterna. Assim como aquela mulher adúltera teve a sua vida preservada, todos aqueles que creem em Jesus, nele como a verdade de Deus, têm também a sua vida guardada. E quando alguém crê nessa verdade, ele é libertado da prisão do pecado, das cadeias do pecado, né, que o aprisionam. Muitos tentam se libertar do pecado, mas a verdadeira libertação só acontece com aqueles que crêem em Jesus. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. A verdade mencionada é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. No mundo nós encontramos muitas verdades, né? Verdades lógicas, verdades filosóficas. Agora, a verdade para libertar o homem do pecado, né? Para tirar o homem da condenação eterna, só Jesus. Jesus é a verdade única, é a verdade soberana, é a verdade que tem poder de destruir, desfazer, né, as obras do mal. E essa verdade gera, produz, né, libertação, restauração e garante uma nova vida aqui na terra e principalmente a vida eterna com Deus, né? São garantias dessa verdade para todos aqueles que creem em Jesus. Verdadeiramente livres. A Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Os verdadeiramente livres são inclinados às coisas do Espírito e Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus opera por meio da ação do Espírito Santo. Desde que o pecado entrou no mundo, né, ele passou a ter domínio, autoridade, passou a aprisionar o ser humano, né? O mal passou a exercer autoridade sobre as pessoas, né? Através possessão maligna, através de enfermidade, doença, várias catástrofes, né? E principalmente através da escravidão no pecado, as pessoas que não conseguem se libertar. Mas a lição aqui está dizendo que quando alguém crê nessa verdade que é Jesus, ele é liberto, ele é livre de verdade.
livre dessa prisão do mal, livre dessa autoridade do mal. E agora, ao invés dele seguir o mal, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. Uma nova vida, ele vai agora se inclinar, buscar as coisas de Deus. Vamos então concluir aqui o raciocínio desse terceiro tópico, né? Nós estudamos que quem crê em Jesus tem a vida garantida, né? A verdade que é Jesus produz libertação e gera uma nova vida em quem crê. E os que são livres se inclinam para as coisas de Deus e o mal não tem mais poder sobre eles. Vamos agora concluir esta lição. Vamos ver aqui quais foram as abordagens do autor na conclusão. Aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. É urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo e não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então o autor inicia aqui a conclusão, abordando o que nós vimos aí na lição, né? Aquele que crê em Jesus está liberto do domínio do mal. Ele não vive mais aprisionado pelo pecado e nem sob o poder ou o domínio do mal que opera no mundo, né? Agora ele está liberto. Creu em Jesus, que é a verdade, e essa verdade o libertou. E o autor aborda também aí na conclusão, né, que se faz necessário, é de urgência, né, que o mundo venha conhecer essa verdade. Esse mundo que está aprisionado no pecado, que está sob esse domínio do mal, venha conhecer essa verdade e assim alcance a liberdade e a libertação que só se encontra em Cristo Jesus. Vamos abordar agora como essa lição pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada para confrontar heresias e ensinamentos errados que apresentam outras opções como verdades que não é Jesus. Ela pode ser aplicada também para confrontar ações, né, religiosas baseadas aí em excesso de religiosidade, como os escribas e fariseus, mas que isso não agrada a Deus. E ela pode ser aplicada também para refutar opções erradas de religiões, de crenças que se apresenta pelo mundo sem poder e sem autoridade de realmente libertar o ser humano do domínio do pecado e do mal. Só Jesus é essa verdade. Vou lhe dar agora uma dica pedagógica para esta lição. Você pode contar-lhe uma história popular que não é verdade, mas muitos acreditam como verdade, né? E depois que você contar essa história, que eles confirmarem que é verdade, você conta a verdadeira verdade, né? O que está por trás dessa crença popular, né? Dessa invenção que as pessoas inventam, e você mostra para eles a verdade sobre essa história. E baseada nisso, você pode levar o ensinamento que no mundo existem muitas falsas verdades, né? Muitas histórias que alguns acreditam que é verdade, posicionamentos religiosos que alguns acham que é verdade. E aí você encerra dizendo que só Jesus é a verdade espiritual, né? Só Jesus é a verdade verdadeira capaz de libertar o homem do pecado e do domínio do mal. Bom, chegamos ao final da nossa pré-aula. Eu quero agradecer a sua audiência até aqui, pedindo que o Espírito Santo ilumine a sua mente para uma boa ministração, que Deus te abençoe e te conceda uma ótima lição da Escola Bíblica Dominical. Se Deus permitir, até a próxima lição com a nossa pré-aula.